Olá, pessoal. Muito bem. Vamos encarar aqui os recursos da prova da Cefaz do Mato Grosso para língua portuguesa com a banca Fundação Getúlio Vargas. Eu quero apresentar aqui para vocês duas questões com possibilidades de recurso, uma delas para alterar o gabarito e outra delas para anulação, tá? Eu sou o professor Márcio Wesley e vamos ver agora aqui algumas sugestões de recursos para você encarar aí a banca FGV nesse concurso da Cefaz do Mato Grosso. Comigo aqui na tela, então, vamos acompanhar. Olha só. Prova de língua portuguesa, Cefaz do Mato Grosso 2023, com a banca FGV, possíveis recursos. Este aqui é meu contato nas redes sociais, você pode me encontrar assim no Instagram e também no Facebook. Joia! Aproveite também o nosso curso de questões da FGV, questões separadinhas por assunto. Este é o link, você pode ir direto para ele, depois o material vai estar aqui na descrição do vídeo também. E nós temos ao todo 24 aulas, tá? Você pode conferir que cada aula vem com assuntos típicos dos editais da Banca Fundação Getúlio Vargas. Gente, a primeira questão que eu quero aqui sugerir que você recorra, estamos falando da prova tipo 2, prova verde, tá? Gabarito preliminar foi a letra A na questão de número 3, tá? E o nosso recurso é para alterar para a letra B. O enunciado da questão diz aqui sobre a estruturação lógica desse pensamento, assinale a alternativa correta. Ele pede para você avaliar a estruturação lógica do pensamento. Olha só, a banca deu a letra A, que diz assim: os dois períodos que compõem o texto estão estruturados com base em uma comparação. Veja que aqui ele diz que os dois períodos. Isso faz a gente entender, pessoal, aqui comigo, olho no olho, vem cá. Faz a gente entender que a banca está dizendo que cada um dos dois períodos, tá? Cada um dos dois dentro dele, estaria estruturado com base em uma comparação. E aí, será que era isso mesmo? Ou será que ela queria dizer que entre os dois períodos, tá? Entre os dois períodos está acontecendo uma comparação, um certo paralelo entre as duas afirmações. A letra A fica ambígua, tá? E no mínimo, quando uma afirmativa é ambígua, ela prejudica o julgamento, ela prejudica a análise, porque você pode tanto entender de uma forma ou de outra, tá? E dependendo de como entender, você julga como correta ou incorreta. Então, essa letra A é problemática. Eu escrevi o recurso e vou te mostrar como ficou, inclusive fundamentando em bibliografia técnica da área, tá? Olha como é que a frase dizia ali, o nosso texto era: se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objeto de vergonha. Ponto. Era a primeira frase, o primeiro período. O outro é: se um país não é regido pelos princípios da razão, a riqueza e as honras são objeto de vergonha. O pensamento de Confúcio. Bom, a comparação pode ser entendida se você observar entre os dois períodos, tá? Entre os dois, a gente pode entender que existe uma comparação. Ele está fazendo um paralelo, né, pessoal? Um paralelo entre o país que é regido pelos princípios da razão e o país que não é regido pelos princípios da razão. Mas essa comparação a gente só percebe entre os dois períodos, tá? E não dentro, como faz aqui subentender esse enunciado da letra A. Os dois períodos estão estruturados com base em uma comparação, nós temos uma ambiguidade aqui na letra A, que foi a resposta preliminar da banca, né? A resposta preliminar da banca foi a letra A. No meu gabarito extraoficial, que eu forneci domingo aqui, a gente estava comentando que era a letra B a melhor opção, tá? Que diz cada um dos períodos. Olha a clareza do enunciado, gente. Olha a clareza do enunciado. Cada um dos períodos, tá vendo? Mostra inicialmente uma
causa seguida de uma consequência. Mas, professor Márcio, eu olhei para isso aí, eu vi que tinha o se nas duas, né? As duas frases iniciavam com o se, cada período começava com o se. E eu pensei, Márcio, então isso aí é um condicional, não é? Resposta: sim, é uma estrutura formal de condicionamento. Eu falei estrutura formal, tá? Dentro da estrutura formal de um condicionamento, existem diferentes possibilidades de compreensão das relações lógicas, e é sobre isso que eu vou falar no recurso, com embasamento, sim, em bibliografia. Inclusive, conversei com o professor Josimar Padilha para a gente trocar ideias sobre a construção lógica desse condicional, tá? Vamos então ver como ficou o recurso para mudar o gabarito para a letra B. Essa é a minha sugestão, tá? Fiz assim o recurso, veja. Olha lá. Então, a prova tipo 2, lembrando, né? O gabarito preliminar letra A e o recurso para alterar para B, tá? Fundamentação sugerida. A opção A afirma, dois pontos. Os dois períodos que compõem o texto estão estruturados com base em uma comparação. Essa afirmativa contém ambiguidade, e ambiguidade prejudica o julgamento de uma afirmação. Pela forma como foi estruturada, tá? Pela forma escrita como está estruturada a afirmação da opção A, um sentido é mais provável que cada período individualmente está estruturado com base em uma comparação. Porém, a estrutura da afirmação permite outro sentido menos provável, tá? Que se estabelece uma comparação entre os dois períodos. Se a letra A tivesse dado clareza sobre esta segunda possibilidade, ela seria verdadeira, mas ela não deu clareza sobre isso, tá? O primeiro sentido é mais provável porque a afirmação da opção A atribui ao plural os dois períodos. Atribui ao plural a composição com base em comparação, ou seja, os dois períodos estariam, cada um deles, baseados em uma comparação em sua própria estrutura, e não entre os períodos, tá? Isso fica ruim. Ora, quando lemos cada período individualmente, fica clara a estrutura condicional, que é se isto, então aquilo, e não a estrutura comparativa, né, dentro de cada período. No primeiro período, se um país é regido pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são objeto da vergonha, e no segundo período, se um país é regido pelos princípios da razão, a riqueza e as honras são objeto de vergonha. O segundo sentido é menos provável porque a afirmação da opção A não se construiu de modo claro que pudesse apontar haver comparação entre o conteúdo do primeiro período e o conteúdo do segundo período. Essa comparação pode, de fato, ser deduzida a partir da leitura dos dois períodos e a partir da percepção de que os dois períodos possuem estrutura paralela condicional, se isto, então aquilo, com antecedentes similares, o antecedente no primeiro período, se um país é regido pelos princípios da razão, e o antecedente no segundo período, se um país não é regido pelos princípios da razão, tá? E com consequentes correlatos. Existe uma correlação entre os consequentes, isso torna um paralelo, torna uma comparação, mas entre os dois períodos, tá? Consequente no primeiro período, a pobreza e a miséria são objeto de vergonha. Consequente no segundo período, a riqueza e as honras são objeto de vergonha. Aqui, o objetivo do recurso vai ser demonstrar que a letra A não tem sustentação porque é uma afirmativa ambígua, tá? E que a letra B é a afirmativa com clareza, com alguma possibilidade, sim, muito mais sustentável para a resposta, tá? O recurso continua e agora vem a fundamentação da letra B. Vamos lá? Na tela comigo. Então, portanto, fica demonstrada a ambiguidade presente na afirmativa da opção A, o que impede um julgamento objetivo e seguro do conteúdo de verdade ou de falsidade dessa afirmativa acerca do pensamento apresentado para análise. Por mais que de fato exista comparação entre os períodos, a afirmativa A deu muito mais elementos para se entender que cada período continha dentro de si uma estrutura comparativa, que não é verdade, tá? A opção B afirma: cada um dos períodos do texto mostra inicialmente uma causa seguida de uma consequência. Essa afirmativa é clara, objetiva e razoável quando comparada com a opção A. Se não, vejamos.
É clara, por quê? Porque o sentido é unívoco, tá? Cada período mostra inicialmente uma causa que podemos verificar no antecedente. Se um país é regido pelos princípios da razão, é o antecedente no primeiro período, e se um país não é regido pelos princípios da razão, o antecedente no segundo período. E isso vem seguido de um consequente, que podemos verificar em cada período. A pobreza e a miséria são objeto de vergonha no primeiro período, e a riqueza e as honras são objeto de vergonha no segundo período. A relação de causa e consequência pode ser verificada porque os verbos foram empregados no presente do indicativo, um tempo verbal próprio para apontar fatos seguros, apesar da estrutura formal de condicional, se isto então aquilo. Vale aqui referenciar o estudo clássico e fundamental para a lógica contemporânea e para a análise lógica da linguagem, o Irving Copy, Introdução à Lógica, segunda edição, editora Mestre Ju, 1978. Na página 235, lemos uma esclarecedora distinção entre tipos de implicação presentes em uma estrutura condicional, se isto então aquilo. Copy esclarece que enunciados que contêm verdades empíricas, tais quais os dados apresentados no pensamento em análise na questão da prova, quando articuladas essas verdades empíricas em um enunciado condicional, como é o caso das afirmações contidas no pensamento em análise na questão, essas verdades empíricas estabelecem um nexo causal, tá? Isso está literalmente expresso no Copy. Lemos na página citada de Copy que quando consequente não decorre do seu antecedente pela lógica apenas, nem pela definição de seus termos, a conexão tem que ser descoberta empiricamente, pois a implicação, neste caso, é causal. Copy esclarece também que leis causais descrevem o que acontece no mundo sem levar em conta as esperanças ou desejos dos homens, que poderia ligar-se com hipóteses, né, se fossem desejos ou esperanças, e não com causas. Mas o pensamento dado na questão mostra fatos observáveis da realidade e os articula com um nexo de implicação causal, apesar de uma estrutura condicional, tá? O pedido deste recurso, então, é a gente alterar o gabarito preliminar da opção A para o gabarito definitivo como opção B, tá bem? Então, a análise feita com base em estruturas lógicas, tá? E a banca se atrapalhou um pouquinho aí, né? Porque falar que eu tenho aqui estrutura comparativa nos períodos, como a letra A pretendeu, tá? Você vai ter uma imprecisão, no mínimo, uma imprecisão nessa afirmativa. E a letra B tem muito mais sustentação, porque os dados que você tem lá, né? Se um país está baseado na razão, tá? Você vai ter vergonha na pobreza, não na riqueza, né? São dados empíricos e dados empíricos na estrutura condicional vão articular relação de causa e consequência, tá? Então, letra B é a nossa sugestão. Vamos ver a outra? Aqui comigo na tela. Olha só. Outra sugestão. De recurso para a prova tipo 2 também, aqui a questão 7 nessa prova, tá? O gabarito preliminar letra B, e o recurso é para pedir a anulação, porque existem aqui duas respostas possíveis, tá, pessoal? Duas respostas possíveis. Então vamos ver. Ele pedia que assinale a opção em que a segunda oração do período indica consequência. Veja que ele só falou sobre o sentido, tá? Ele pediu onde que a segunda oração indica consequência. Ele pediu o sentido. Escuta só, aqui comigo, olho no olho. Ele não pediu aqui uma análise puramente gramatical, tá? Ele não pediu que você encontrasse uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, não foi isso, tá? Ele só pediu onde que a segunda oração indica uma consequência, tá? E a gente falou em consequência, tá? Existe o par correlato, né? A gente tem muitos pares correlatos nas construções semânticas, né? Tá? Se eu falei consequência, automaticamente é porque existe uma causa, porque não existe consequência sem existir uma causa. E também, se eu falei de causa, né, necessariamente também eu estou falando de consequência, porque uma não existe sem a outra. Ah, tá. Então vamos lá, olha só.
Na letra A da questão, ele escreveu: já que nossa conhecida conjunção subordinativa adverbial causal, não é isso? Então, eu posso encontrar na primeira oração aqui, olha, antes da vírgula, na primeira oração, a informação sobre causa, tá? A informação sobre causa, já que todos estavam dormindo. E se esta primeira oração me trouxe a informação de causa, é claro que a segunda oração aqui vai me trazer a indicação de consequência, pessoal, tá? Não existe causa sem consequência. Então, a letra A tem a indicação de consequência, só não tem a forma gramatical de uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Mas o enunciado não pediu a análise gramatical, ele pediu o sentido, pediu qual a segunda oração que indicaria a consequência. Na letra B, ele escreveu: a música era tão alta que ninguém conseguiu dormir. Aí você encontra na primeira, aqui, olha, o advérbio de intensidade tão, e na segunda a conjunção que. Essa construção é típica, né, pessoal? Essa construção é típica. Ela vai trazer para nós a relação que é a segunda oração conteve aqui a conjunção que, não foi? Essa segunda oração aqui vai ser nomeada como oração subordinada adverbial consecutiva. Sim, ela indica consequência, tá? O sentido é consequência. E a primeira das duas aqui vai trazer a informação de causa, sim, primeira das duas. Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. A primeira que diz a música era tão alta, essa aqui vai trazer a informação de causa para a gente. Muito bem. Ok. As outras não têm condição, né? A letra C traz o pois com valor explicativo, a letra D vai porque também como causa ou explicação. Nesta segunda parte eu posso identificar aqui a informação de causa na segunda oração, tá? A questão se queria que a segunda fosse consequência, né? E a letra E é ainda que é concessão. Então não tem chance não. Ou então o que é que ficamos aí com duas respostas, A e B, tá? Aqui é possível que a banca tenha metido os pés pelas mãos aí, talvez faltou uma revisão para esse enunciado ter a clareza, né? Tá? Se ela quer realmente que seja a oração com a forma escrita de subordinada adverbial consecutiva, isso teria que ser pedido com clareza no enunciado, tá? Mas como ele só pediu a oração que seja a segunda oração e que indique a consequência, esse pedido é somente sobre o sentido, não sobre a forma gramatical, tá? E aí vem o nosso recurso sugerido. Olha aí na sequência. Recurso sugerido é o seguinte: gabarito preliminar, letra B. Recurso para anulação, porque são duas respostas possíveis. Olha a fundamentação. O enunciado pede opção em que a segunda oração do período indica uma consequência. Significa que o enunciado deseja, como resposta, o período que possui a segunda oração com sentido de consequência. Sentido. Não significa que o enunciado deseja, como resposta, o período que possui uma segunda oração necessariamente classificada sintaticamente como subordinada adverbial consecutiva. Tal como está formulado, o enunciado deixa margem para duas respostas possíveis. Uma resposta que é a segunda oração com sentido de consequência, sem ter de ser obrigatoriamente a estrutura sintática de oração subordinada adverbial consecutiva, e outra resposta que é a segunda oração com sentido de consequência e forma também de oração subordinada adverbial consecutiva. Duas respostas ficam possíveis aí. A opção A é um período com duas orações. Oração 1, já que todos estavam dormindo. Oração 2, a festa acabou. A oração 1 possui estrutura de oração subordinada adverbial causal, conectivo causal já que, tá? Ora, logicamente, causa e consequência formam par correlato. Só existe causa se existir consequência, só existe consequência se existir causa. Uma não existe sem a outra. Por isso, na opção A, segunda oração, a festa acabou, indica sim uma consequência, necessariamente como correlato da causa expressa na primeira oração. É evidente que nenhuma oração vai indicar por si só uma consequência, mas apenas na relação com a causa indicada em outra oração. Logicamente, o fato de todos estarem dormindo leva necessariamente ao encerramento da festa. A festa acabou, né? Quem é que vai ficar numa festa depois que todo mundo já está dormindo, né? Não tem condição, não é verdade? Aí o recurso continua. Vem agora a segunda opção. A opção B, que é para a gente mostrar que as duas são corretas, tá?
É um período com duas orações. Oração 1, a música era tão alta, oração 2, ninguém conseguiu dormir. A oração 2 se articula com a oração 1 por meio da conexão. Tão que. Essa é uma típica articulação entre causa e consequência, com a segunda oração estruturada como oração subordinada adverbial consecutiva, iniciada pela conjunção que e precedida do termo intensificado tão alta. Assim, a segunda oração indica sim uma consequência, tá? Além de possuir a estrutura formal de oração subordinada adverbial consecutiva. Fica demonstrado que tanto a opção A quanto a opção B apresentam uma segunda oração que indica consequência. O enunciado não solicitou estrutura sintática de oração subordinada adverbial consecutiva. Em vez disso, solicitou somente indicação no sentido de consequência. Conforme demonstrado acima, o sentido de consequência está indicado tanto na segunda oração da opção A, festa acabou, quanto na segunda oração da opção B, ninguém conseguiu dormir. O pedido deste recurso é anular a questão por haver duas respostas possíveis para atender o enunciado como claro e preciso, tá? Então, pessoal, ficam estas duas sugestões aí para você recorrer, tá? Coloque lá, assim, o mais rápido possível, né? Essas articulações, essas fundamentações de recurso, tá? Faça alguns ajustes, né? Combine com suas análises também. Busque, sim, sugestões de outros professores. É bom você somar informação e argumentação aqui, tá? Para construir um recurso mais robusto possível, né? E se a gente tiver ainda outras indicações de recursos, se você encontrar outras indicações, faça tudo que seja melhor para você. Essas são as duas únicas questões que eu vejo, sim, como possíveis de alteração mediante recurso, né? Uma que muda o gabarito, outra que é para anulação, tá? E deixo aqui com vocês, né, lembrete do nosso curso de questões da FGV, tá aqui o link, vou deixar também na descrição, e o nosso gabarito ficou assim. A questão 3, na prova verde, tá? Estamos falando da prova verde, a prova tipo 2, prova verde, e essa outra para anulação, ok? Maravilha, maravilha. Então, olha só, também nosso curso completo no GRAM, tá? Gramática para concursos, completinho, e o curso completo de interpretação de textos. E esse é meu contato nas redes sociais. Você pode apontar a câmera do celular para este QR Code e você vai direto para o meu Instagram, para o meu Facebook, também WhatsApp e o Telegram. E a gente se fala mais, ok? Maravilha? Então é isso, pessoal. Muito bom dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.